Boa tarde, sejam bem-vindas e bem-vindos. Dentro de momentos daremos início a mais uma das atividades da iniciativa Dias da Empregabilidade. Estamos a falar da Talk Motivacional 58862 com Carlos Vidal. E quem é Carlos Vidal? É humorista, médico e músico, tudo baralhado e sem uma ordem específica. Venceu a rubrica Speed Battle do programa 5 para a meia-noite da RTP1. Foi convidado para ser orador na TEDx Youth Aveiro, com uma talk intitulada Bolsa de Valores, na qual abordou temas sensíveis, sempre com seriedade mascarada. Organiza o Risórios, Festival de Humor e Arte de Albergaria Velha, que já vai para a sua 9ª edição. Atuou um pouco por todo o país, inclusive no palco comédia no Nós Alive, e em diferentes ocasiões no programa Levanta-te e Ri da SIC. Tem como tese de mestrado os benefícios terapêuticos do humor. Hoje deixa-se ver no programa Prova Oral. Fez muitas outras coisas, mas acreditem que não são para aqui chamadas. O Carlos Vidal irá apresentar-nos um testemunho de viva voz de como a vida nos pode levar para outros caminhos. Obrigada pela vossa presença e aproveitem a sessão. Muito obrigado. Espero que estivesse tudo correto. Pois está. Então, muito boa tarde a todos. Está tudo bem? Não respondam todos ao mesmo tempo, que senão não se ouve aqui. Exato. Acho sempre engraçado estas talks que uma pessoa fica logo uma pessoa importante, não é? Exato, parece que fiz muitas coisas e tal. É giro. Bem, eu estou muito contente de estar aqui. O que é que eu vos tenho para dizer? Eu se calhar começávamos aqui com uma coisa que é muito gira e agradeço a apresentação, foi espetacular. Obrigado. Muito trabalho de pesquisa, sim senhor. O que é que eu tenho para vos dizer? Tenho coisas muito importantes, aliás, vocês vêm cá mesmo para isso, não é? Porque eu sou uma pessoa que diz coisas mesmo muito importantes. E depois o que é que eu pensei assim? Então se for fazer aqui uma coisa motivacional, por acaso eu também acho sempre graça a isso, fazer uma coisa motivacional e chamarem-me a mim. Não é? É só para vermos como é que anda o país, não é? Do tipo, vamos motivar quem? Vidal, pum, aí por ali abaixo. Mas pronto. Então andei a ver quem são os grandes gurus da motivação neste país e fui-me inspirar neles, não é? Que é para, temos de ir sempre aos melhores. Portanto, vou ler aqui uma frase motivacional que é... Quem pensa por si, afirma o que sente e materializa as suas vontades. Será sempre quando... Já não estou a perceber nada. Pronto, isto foi o Gustavo Santos que disse, mas já a meio um gajo já se perdeu. Portanto, se calhar avançamos. Tem aqui outra frase também muito motivacional, que é também do grande guru Gustavo Santos. E esta frase motivacional é a seguinte. Assim como os confiantes atraem os confiantes, os invejosos, rancorosos e maldosos também se atraem uns aos outros. Eles andam ali todos à bulha. Também não percebo esta frase, vamos andar para a frente. Depois tenho esta, que é... a vida é uma troca, como tal, tens de saber trocar o melhor de ti com o melhor dos outros e nunca o melhor que tens com o pior que tens. Também percebo. Pronto, vamos avançar. Portanto, eu não me senti nada motivado. Então decidi ir realmente a uma frase que todos conhecemos e que eu acho que nos motiva tanto, que é esta, que toda a gente conhece, não é? Que é pedras no caminho. Guardo-as todas, pelo menos com uma é de conseguir acertar em que eu voltar a dizer isto. Portanto, esta foi eu que inventei. Eu acho que se Fernando Pessoa soubesse que depois de morto ia, uma frase que foi tão bonita que ele fez, não é? Do pedras no caminho, guardas todas e tal, ia ser uma legenda de fotografias no Instagram onde raparigas estão a mostrar as mamocas. Eu acho que, portanto, não é o que um escritor tenta, não sei se é esta a marca que o escritor tenta deixar no mundo. Portanto, há aqui uma grande importância da contextualização das frases no meio disto tudo. Portanto, estão a gostar disto, não estão? Eu sabia que vocês vinham preparados para estarem aqui, vocês vão sair daqui motivadíssimos. Portanto, e vou-vos falar de quê? Eu tenho muita coisa para vos dizer, porque eu acho que quando as pessoas veem a coisas motivacionais, que são mesmo assumidamente motivacionais, o que é que eu penso sempre? Será que o dono da Tesla, o que é que um gajo pensa? O dono da Tesla, se calhar é dono da Tesla porque foi a muitas coisas motivacionais. Nenhuma.
Não há nenhum homem que seja hoje em dia, sim senhor, muito bem sucedido na vida, que tenha andado, portanto, a fazer palestras motivacionais, o que também já diz muito da minha vida daqui a uns anos, não é? Portanto, não vou a lado nenhum, exato, porque estou, portanto, a fazer isso. E o que é que eu acho? Acho que, por exemplo, isto é uma pequena brincadeira, que estamos aqui a contextualizar as coisas, que eu acho que, por exemplo, na minha geração, eu sou de 1988, estava à espera de mais ou menos. Exato, esse silêncio é muito comprometedor, mas eu sei lidar com essa, sei lidar com essa ausência de reação, certo? O que é que eu tenho hoje? Os empreendedores, na minha altura, não eram pessoas que fossem falar de empreendedorismo. Eram pessoas que, realmente estavam a empreender alguma coisa, mas não faziam ideia que estavam, porque estavam ocupados, não é? Estavam ocupados a trabalhar, a ter ideias e pô-las em prática. E hoje em dia nós parece que temos um bocado esta obsessão em termos de tudo catalogado, não é? Tudo em gavetas, e aquela pessoa é empreendedora e aquela faz aquilo. Porque os empreendedores que eu vejo hoje em dia, uma pessoa tem sempre esta ideia de que, o que é que tu fazes? Ele, sou empreendedor, e nós, pois, está bem, mas o que é que fazes? E eles, sou empreendedor, mas empreendedor em que é ele? Eu não faço nada, eu falo para os outros que façam, estão a ver? É um bocado isso, os empreendedores hoje em dia são pessoas que só falam sobre empreendedorismo, mas, ou seja, na prática acabam por não empreender assim nada de especial, não é? Eu acho que vocês são uma prova de que este paradigma é bem capaz de ser mudado, porque de facto estão na universidade, estão a tirar cursos, estão a lutar pela vossa vida, e eu acho que isso é que é de valor, e é isso que temos de tirar o chapéu. Portanto, dizer-vos uma vez mais que eu estou aqui a falar-vos, a minha ideia quando me sugeriram vir aqui fazer esta talk, foi este lado motivacional, e eu estive a pensar, de que forma é que eu consigo, talvez, não sei se será motivar alguém, mas fazer aqui alguma partilha de experiências em que isso tenha aqui alguns pontos onde possa, de facto, vocês saírem daqui e dizerem, olha, se calhar aquilo não foi assim tão ao lado. E então eu acho que a melhor forma de fazermos isto é eu contar-vos um bocadinho do meu percurso e falar-vos o porquê de, depois desta tal que também ser intitulada 58862, que vocês estão muito curiosos, eu vejo pelas vossas caras. Não está nada, afinal. Lá está. E pronto, dizer-vos que, pronto, isto foi um bocado, vou explicar aqui um bocado o meu caminho, que também que me ajudou e que foi importante para estar aqui hoje. E é um bocadinho por aqui que eu vou. Vocês estão confortáveis com esta ideia, não? Mais ou menos também não há outra, portanto, não é? É um bocado por aí. Portanto, o que é que eu tenho para vos dizer? Eu acho que, é assim, nós crescemos muito com esta ideia, e eu acho que isto é mesmo verdade, de que, de alguma forma, vamos salvar o mundo, ou, não é? Eu acho que quando nós somos crianças, eu falo para mim, uma pessoa tinha aquela ideia de, vou mudar o mundo como? E eu pensava muito nisso, mas eu acho que nós temos sempre, ou seja, este pensamento vai sendo transversal durante a nossa vida, e que nós vamos pensando, caramba, como é que eu de facto tenho capacidades para mudar o mundo? Isto começa, seja nas nossas relações pessoais, seja nos amigos que vamos escolhendo, tudo isto começa a ser trabalhado dessa forma para isso acontecer. E culmina muito com a escolha da nossa profissão, que eu acho que é aquele nosso primeiro passo mais a sério, de que, uma forma prática, um bocado de como é que nós vamos salvar o mundo. Em qualquer profissão, não há aqui profissões mais do que outras, Santinho. Não há profissões mais do que outras. Por exemplo, mesmo imaginem uma... eu tenho uma colega minha que é cabeleireira e eu disse-lhe, eu acho que... Mas onde reparar nisto? Nós quando queremos mudar de vida, imagina, acabei com o meu namorado e agora o que é que eu faço? Vou morrer, a vida vai acabar aqui. Não, vou cortar o cabelo. Começa logo por ali, não é? Vou cortar o cabelo, tinha o cabelo grande, agora vou mandar uma grande carecada. Ou seja, começamos a mudar o nosso mundo logo como? Cortar o cabelo. Estão a perceber? Uma coisa que parece muito simples, mas nós começamos a mudar o mundo logo por aí. Por isso é que nós, quando vamos cortar o cabelo, vimos lá sempre quase a chorar, tipo, não queria nada daquilo, não corta pouco. E ela, tipo, 2 dedos para ela, é tipo isto. Estão a ver? Ainda bem que não são as cabeleireiras que fazem toques retais, porque senão estávamos tramados, que é sempre 2 dedos e um gajo sai de lá sempre com uma carecada. Portanto, temos um bocado de sorte de cada um nascer para o que é. E eu acho um bocado isto, ou seja, a profissão neste aspecto é sempre extremamente importante. E eu acho que há aqui um conceito que é importante nós
que vai ser aqui um bocado transversal nesta conversa toda que vamos ter. Eu se calhar eu vou falando um bocado, se vocês tiverem algumas perguntas, não sei se preferem guardar, falamos todos um bocadinho no final, é assim? Boa? Fixe. Mas não tenham vergonha, porque nós no fim ficamos sempre assim, não queria dizer nada. Não, ou seja, já perceberam que eu também sou estúpido, portanto acho que deixo-vos um bocadinho à vontade para que isto aconteça. Há aqui um conceito, quando nós escolhemos a profissão e quando estamos, sei lá, a viver a vida como ela é, que é um conceito que a mim me faz um bocado de espécie, ou seja, que é importante e que eu vou guiando a minha vida um bocado por isso, que é este conceito de tempo. Porque nós o tempo é uma coisa que eu acho que é extremamente, tudo se resume a tempo, tudo na vida. Imaginem, casos assim muito práticos, imaginem, a esperança média de vida nos homens, acho que em Portugal está para aí nos 78 e nas mulheres para aí nos 84. Tempo, ou seja, em média, vamos todos durar mais ou menos isso. Depois há aqui uns que vão durar mais, depois outros que vão durar menos. Não quer dizer que vivam mais ou menos, porque isso é um bocado relativo, não é? Há pessoas que andam ali a lutar um bocado com o destino, é tipo, não vou fazer isto porque faz-me mal à saúde, está bem? É como aquelas pessoas, não faço isto porque me tira anos de vida. Havia um humorista que dizia isto, não faço não sei o quê porque me tira anos de vida. Depois tira do fim. Não é? São aqueles anos que nós estamos, que não nos lembramos de ninguém, que nos borramos na cama, são esses anos que tira, não é a meio, quando estamos bem. Portanto, os anos de vida que tira é do fim, são os maus. Portanto, se pensarmos assim, o raço até não é assim muito mau. E este conceito de tempo é importante porquê? Porque nós temos muito a ideia de que vamos ser felizes amanhã. Ou seja, quando é que, quando eu entrar no curso X é que vai ser? Depois a nossa vida fica focada naquilo, quase não aproveitamos mais nada, porque naquela altura é que eu vou ser feliz. Depois entramos no curso e então e agora? Agora era acabar o curso. Quando eu acabar o curso é que vai ser. Depois andam ali e tal, acabam o curso e aí é que pensam que vão viver. Então e agora? Acabaste o curso? Mas agora casar e arranjar um empregozinho. Quando isto acontecer, estou bem. Aí é que eu estou no pleno. Depois casa, arranjo um emprego. Então e agora? Filhos, eu estou com filhos e... mas quando eles estiverem orientados, acho que aí é que eu vou viver. Brincar, olha, a vida foi passando e as pessoas esquecem-se um bocado que estamos sempre a pensar nisto no dia seguinte e este conceito de tempo vai-se esvaindo e pronto, e vai-se acabando. E uma coisa que eu acho é que nós passamos, se calhar, muito tempo com estas ideias de que só vamos ser felizes se a vida for assim, só se eu entrar naquele curso, só se eu entrar naquela especialidade, só se eu entrar só neste... Parece que só aqueles conceitos que nós tomamos como melhores para nós é que vão ser, de facto, os acertados. E muitas vezes nem damos aqui um bocado oportunidade à vida, desculpem, cada oportunidade à vida também de nos surpreender, porque às vezes aquilo que nós achamos que é bom para nós, provavelmente até nem é, e até temos grandes surpresas se deixarmos que às vezes a vida decida um bocadinho por nós. E eu gosto deste conceito do tempo porque se calhar até passamos muito tempo a fazer coisas que não nos completam realmente, mas que achamos que socialmente até é bem aceito, achamos que somos mais capazes por causa disso, que somos mais válidos para a sociedade se formos por aquele caminho, e começamos a esquecer-nos um bocadinho, de facto, daquilo que para nós nos faz sentido e que nós gostamos. Havia um neurocirurgião que dizia uma coisa, não sei se, acho que era um neurocirurgião, que dizia uma coisa muito importante que eu acho que dá para pensarmos isto em muitas alturas da vida, que é, muitas vezes quando nós temos um diagnóstico em que o prognóstico é mau, nós vamos ou seja, vamos viver com uma condição, sempre. E isto também é um bocado o grande problema agora dos métodos complementares de diagnóstico, que estão cada vez melhores e que muitas vezes vamos descobrir coisas que de outra forma não descobriríamos, o que pode ser bom, mas há outras que não vamos morrer delas e que nos vai criar ansiedade e que vamos estar ali só a pensar nisso e só a consumir-nos com isso. Portanto, há aqui estes dois polos que são importantes e que devemos sempre reter, porque são quase aqui antípodas do mesmo assunto. Mas havia um neurocirurgião que dizia uma coisa que era, muitas vezes, aqueles casos em que uma pessoa tem um tumor na cabeça e que o prognóstico é mau. Ele dizia que, ele ia lá, operava, a pessoa ficava melhor
e que ele está plenamente consciente de que a única coisa que conseguiu dar àquela pessoa foi nada mais, nada menos do que tempo. Porque o prognóstico mantém-se. Agora conseguimos ganhar tempo, conseguimos ganhar um mês de vida com familiares, com amigos, com o sentido que isso tem, e a única coisa que conseguimos ganhar, seja nesse caso, foi mesmo isso, foi tempo. E se nós pensarmos bem, é aquilo que nós durante a vida, isto é um pensamento um bocado clichê, mas é aquilo que nós durante a vida vamos desperdiçando, sempre, tempo. Seja nas decisões que achamos que só são acertadas aquelas, seja nas lutas infindáveis de coisas que às vezes só nos estão a consumir mais do que a deixar felizes, seja a cumprir esses ideais sociais. E é um pensamento muito comum que é, nós passamos a vida a desperdiçar tempo e depois um dia mais tarde vamos pagar alguém para nos restabelecer e nos dar um bocado mais tempo que perdemos anteriormente. Acho que isto é uma ideia, pode ser um bocado macabro, mas é uma ideia que eu acho que faz todo sentido, não é? Porque se vocês pensarem bem, eu desenvolvi este assunto um bocado na minha tese, que foi, nós somos o único ser vivo que sabe que vai morrer e que vive como se não soubesse. Ou seja, o meu gato passa o dia a dormir, a lamber o pelo, a vomitar pelo, está tudo bem. Curta a vida como ele curte, tipo impecável, não sabe que vai morrer. Nós sabemos e andamos aqui num rodopio às vezes, em que parece que não sabemos e no fundo somos os únicos que sabemos que isso vai acontecer. E acho que é uma ideia que é engraçada, não sei, e que eu vou desenvolvendo aqui durante este bocadinho que estou aqui a falar convosco, porque acho que é importante esta ideia de tempo, porque acho que faz todo o sentido nós termos isto presente, porque acreditem que em muitas coisas, muitas coisas que eu resolvo assim, é do tipo, o problema tem solução? Tem. Então, não vale a pena um gajo estar-se a preocupar, tem solução. Mas às vezes o problema tem solução? Não. Também não vale a pena um gajo estar-se a preocupar, porque não tem solução, não é? Isso é um bocadinho relativizar as coisas, são um pensamento um bocadinho extremista, mas que às vezes ajuda nesses momentos um bocado mais apertados da vida. E eu acho que, por exemplo, nós, ainda voltando a este pensamento, quando nós somos crianças, eu acho que nós muitas vezes, eu lembro-me disto, eu quando era mais pequeno, dizia, eu um dia, eu adoro carros. E eu dizia assim, eu um dia vou conduzir só carros a gasolina. Porque o meu pai dizia assim, não, tu és maluco, porque isso gasta muito, vais gastar muito dinheiro, e não faz sentido, mais vale um a diesel, e agora estes telecomandados, elétricos, não sei o quê. E ele, não, porque é para poupar dinheiro. E eu assim, para quê? Eu penso assim, se calhar a vida, como eu gosto tanto de carros, a vida é demasiado curta para eu conduzir um carro a diesel. Prefiro conduzir um carro a gasolina. Não vou tão longe, vou menos, mas prefiro. E estas ideias, eu sei que são estúpidas, mas eu fui mantendo, ou seja, as ideias que eu tinha quando era garoto, eu tentei mantê-las quando cresci. Seja o facto de querer ser médico, seja o facto desta parte do humor, seja o facto de querer ter um carro a gasolina. Essas são pequenas coisas que nós, parece que depois durante a vida nos vai moldando e nos vai dando aqui algumas dicas e vai-nos polindo, não é? E parece que estas pequenas coisas nós nos vamos esquecendo um bocado e eu acho que é importante nós, se as mantivermos sempre, vamos continuando esses gostos e vamos, porque na altura quando nós somos mais puros e genuínos é quando somos novos, portanto se calhar essas ideias hoje em dia não são assim tão descabidas quanto isso. E achei que era importante também darmos aqui um bocado da minha experiência, de como é que foi a minha vida. Porque a minha vida, portanto, eu desde muito novo andei na música. Eu desde muito novo, tipo 5 anos, ia para a música. Que impacto é que isto teve na minha vida? Muito, porque abriu-me muita mente, mesmo, por exemplo, a nível do humor, estas dinâmicas de palco, de lidar com o público, isso tudo foi espetacular, apesar de eu agora não estar tão na música como estive anteriormente. Mas, para vos dizer isto, que eu fui músico quando era garoto, ao ponto de, a minha mãe, os meus pais sempre foram muito aquela grande máxima de 100% de liberdade com 100% de responsabilidade. Os pais às vezes têm assim uns chavões, não é? É como as esposas, quando dizem, tu é que sabes, já fomos. Quando uma mulher diz, tu é que sabes, meu amigo, não há volta a dar aqui. E os pais é assim, às vezes dizem só eu avisei-te e já estão a educar, exato.
E os meus pais diziam muito isto, 100% de liberdade com 100% de responsabilidade. Excelente. E então fizeram uma pergunta que eu, no auge dos meus 6 anos, não me parece que seja muito difícil de responder. Que disseram assim, olha, a música e a catequese é à mesma hora. Tu queres ir para quê? E eu, para a música. E eles, está bem. E eu, está bem? E eles, sim. E eu, posso? Sim. E vai Vidal para a música, continuei na música, os meus colegas na catequese e eu curti música. 7 anos, por acaso a catequese já não era à mesma hora que a música. Então fui para a catequese e para a música. E o que é que acontece? Isto parece uma coisa muito estúpida, mas o que é que acontece? Os meus amigos todos andavam no 2º ano da catequese e o Vidal, primeiro. E na música, mas no 1º ano. E eu, E isto tem muito impacto, porque os meus amigos iam todos juntos para a catequese e o Vidal ia com os garotos, um ano mais novos, com os garotos para a catequese. E eu, Então o que é que eu pensei? Falar com o padre. Falar com o padre e disse assim, Sr. Padre, eu tenho aqui uma ideia que era a seguinte. Se eu tivesse explicações de catequese, eu podia fazer 2 anos de catequese num e ir ter com os meus amigos. Ao que o padre disse, não. E eu, a sério, e ele, Eu, ok. Então falei lá com uma malta que estava ligada à catequese e disseram-me assim, mas vamos ter explicações de catequese e eu depois também falo com o padre, que era a malta que dava catequese, e pronto. Então o que é que eu fazia? Eu tinha aulas, ia à catequese do 1º ano, à música e às explicações de catequese. 1 ano disto, não é? Chegou ao final do ano, foram propor ao padre e ele, não. Ou seja, pior do que ter explicações de catequese é não servirem para nada. Não serviu para nada aquilo. Foi péssimo. Tive 1 ano. Acho que deve ter sido o único gajo no país que teve explicações de catequese. Fui eu. Isto é verdade. É mesmo verdade. Explicações de catequese e eu, pronto, e não consegui, portanto andei sempre atrás. Fui até à profissão de fé e que vos digo desde já, 0% de empregabilidade. A profissão de fé não dá para nada. Não arranjei emprego em lado nenhum com a profissão de fé. E eu disse assim, pronto, então isto não é para mim, e saí. Saí e continuei na música. E entretanto, continuei na música, tive aí umas bandas, tive uma banda de metal, olá, estão a ver este menino aqui? Metaleiro, e caraca, pois é. De metal, e andava aí, gravámos CDs, fomos tocar à Irlanda, andei a abrir, tocar nas queimas das fitas, garoto, na secundária, queimas das fitas, a abrir para chutes, para blast, roda viva. Cheguei ao cúmulo de, na secundária, os professores adiarem os testes no 10º ano, 1 semana, porque eu ia tocar à Irlanda, cheguei, e depois fui tocar a 2 queimas das fitas, e só depois é que voltei à escola. E eles então adiaram os testes, para um gajo poder ser rockstar durante 1 semana. E foi porreiro. E lá estavam os meus pais, exames nacionais. Tenho exame nacional de português amanhã. Só que eu tenho concerto hoje. E os meus pais, tu é que sabes. Lá está, educar, tu é que sabes. E eu fui, claro, sou homem, não é? Não tenho inteligência emocional para perceber que era um não. E então fui, o exame talvez não tenha corrido assim, portanto, tão bem, mas também não correu assim tão mal, não é? E eu sempre fui esta pessoa de aproveitar as coisas e divertir-me ao máximo, e também não sei quanto tempo é que vou estar cá, portanto, a minha ideia é, se eu morrer cedo, estou a fazer as coisas bem. Se eu morrer tarde, estou tramado, que eu não estou a contar com isto. Portanto, não sei, vamos ver. E entretanto, andei aí nas bandas e tal, a curtir aí forte e feio, e entretanto, o humor sempre esteve muito presente na minha vida. Eu era aquela, todos os humoristas dizem um bocado isto, nas aulas e tudo, a pessoa é sempre, eu tinha aquele humor mais, eu gostava muito de perceber que os professores tinham o outro lado, que não eram só aquelas pessoas sisudas, então eu estava ali sempre a picar, a ver quando é que
eles se tiravam ali aquela cara, eu, pá, adorava. E sempre tive um grande problema, lá está, com horas. Por acaso hoje não foi o caso, hoje eu cheguei a horas, mas correu uma coisa mal ali com o GPS. Mas eu tenho algum problema com horas, é verdade, e eu, que me deu alguma coisa, deu a vantagem de, eu inventava grandes textos de stand-up para justificar o porquê de eu ter chegado tarde. Eram coisas do Arco da Velha, vocês não fazem ideia. Tive tios a morrer 3 vezes na mesma semana, tinha, sei lá, fazia um truque espetacular que era, entrava no pavilhão, ia a caminhar, eu olhava para o relógio, já era aquela teoria, olhava para o relógio, 20 minutos atrasado, uma aula de 45, e eu já fui. E eu pensava, também agora correr não vale a pena, então ia devagar, já estava tramado e ia correr para quê? E então ia devagarinho, entrava no pavilhão, parava a respiração, fazia... Subia as escadas sem respirar, batia à porta, a professora assim, e eu... Só por não ir a respirar, portanto ficava ofegante por não estar a respirar, não era por ir a correr, mas eles achavam que eu ia a correr. Pronto, tive assim algumas histórias e foi-me importante para, sem querer, já estava a desenvolver aqui grandes textos humorísticos. Lembro-me de, sei lá, lembro-se que havia a auto e a heteroavaliação, não era? E eu na autoavaliação, era textos de humor que eu escrevia só para justificar o porquê de merecer um 20 numa autoavaliação de um gajo que chegava atrasado e, portanto, era esta pessoa. E agora, olhando para trás, percebo que pronto, já houve aqui uma influência incrível também dos meus professores, que na altura já se tinham ainda percebido isto, menos eu, não é? E eu achava que os enganava, ainda pior, não é? Tipo, o mesmo tio morrer 3 vezes na mesma semana e eu acho que passou. E pronto, e entretanto, depois fui para a faculdade. Inicialmente não entrei logo no curso que queria, e entretanto, para vocês não acharem que as pessoas que vêm aqui falar têm todas um mar de rosas e corre tudo bem. Não entrei logo, inicialmente fui para a dentária, fiz o primeiro ano todo e pensei, não é isto que eu quero. E ia para repetir os exames. E entretanto houve hipótese de estudar para fora e que eu na altura pensei assim, me parece bem, porque eu gostava muito desta ideia deste crescimento na idade que era, porque também me ia gostar, porque o que é que envolvia o isto estar para fora? Rockstar na altura, o Vidal, não é? Já com mestrado em explicações de catequese, e eu pensava, isto está para fora, vai fazer com que esta vida de curtir música, não sei o quê, tinha que acabar. Eles na altura propuseram-me, Vidal, mas tu ficas na banda, mas depois, quando não estiveres, um colega teu vem-te substituir, e assim, não, acho que não é justo nem para ele, nem para as pessoas que acompanham o grupo, e eu disse, não, prefiro sair. Saí e fui estudar para fora, porque gostava desta ideia de tenho-me de safar, são idades importantíssimas e que nos definem bastante a nossa personalidade, e eu queria esse desafio. Então fui para fora, e colegas meus gostaram comigo também, adoraram. Não vos vou dizer que foi a experiência mais fácil da minha vida, porque foi de longe a experiência mais fácil da minha vida, por uma razão muito simples, que é, nós temos todos um grande problema, e acho que vocês vão concordar com isto, que é, nós vivemos num país fantástico, com muitos defeitos, mas podemos discuti-los na nossa língua, não é? É do tipo, então aquele filho da fez não sei o quê, esse gajo é um não sei o quê, pois é, e os impostos estão não sei quanto, sim, pois é, pois bem, um fino pago eu. Então é tipo isto, nós mandamos vir desta forma, estamos muito indignados, mas a seguir vamos nos indignar para o café e com amigos, e a vida está sempre a acontecer, e é sempre espetacular. E eu sempre fui muito ligado à família, aos amigos, e ir para fora assim, à bruta, sem saber em que mês iria voltar, se ia lá ficar 3 meses, 6 meses, 1 ano. E fui, na altura, namorava, com a mesma pessoa que namora agora, já viram? E que já namorava antes, desde o 5º ano, da escola, pois é. E, entretanto, esta coisa toda de uma relação também aguentar à distância, todos estes desafios que foram importantíssimos, para quê? Para a pessoa que eu sou hoje. E só consigo perceber isto com esta distância temporal, de que, de facto, foi excepcional, foi uma lição de vida, foi ir a chorar o voo todo para lá, sei lá, de ter de fazer escalas para os meus pais não gastarem dinheiro
e demorava tipo 3 dias a chegar a casa. O quarto era tipo 2 camas e 2 secretárias e dividíamos a casa de banho com o quarto ao lado, era só isto. Cozinha comum com o piso. Pronto, coisas importantes para uma pessoa desenvolver capacidades e foi espetacular e foi muito importante. Mesmo nesta parte, depois do humor. Depois eu percebi que, eu pensava muito depois nesta questão, e volto a focar neste tema, que era do tempo. Que eu pensava assim, certo, estou a lutar por uma coisa que eu realmente quero, mas o tempo continua a correr e os meus avós continuam a envelhecer, os meus pais também, e é um bocado esta parte depois das prioridades que nós vamos pondo na vida, e que eu pensava muito nisso, e pensava tipo, sim, mas já eu estou a perder também muitas, estou a ganhar muitas, é verdade, e há esforços que nós temos de fazer quando estamos focados num objetivo, mas também estava a perder muitas coisas cá e também em alturas importantes da vida. E entretanto, mas fez-me outra pessoa. Por exemplo, eu lembro-me de um caso, isto depois das explicações de catequese também é bom, que é, eu lembro-me que eu não sabia que tínhamos de um ano para o outro de reservar o quarto na residência. Não sabia. Pensei que era, ele está cá outra vez. Não é? Então cheguei lá à noite e entrei, era a chave, e eles, já entregamos. E eu, oi, a chave do meu quarto? E eles, sim. E eu, então, e depois fui ver e eles, tinha de ter reservado, portanto fiquei sem casa, tive de ir dormir para a casa de uns amigos, mas pronto, isto é importante para uma pessoa também se aprender a safar e a dar a volta, e eu lembro que nessa altura eu pensava muito uma coisa que era, esta parte do humor, eu sinto que consigo, eu já escrevia muitos textos, já escrevia muitas coisas e como é que eu vou conseguir dar a volta a isto e pensava, como é que eu consigo levar o humor um bocadinho mais a sério? E, na altura, esta coisa da loucura de tentar aproveitar tudo ao máximo, estão a ver? O 5 para a meia-noite abriu um concurso de stand-up, que era o tal Speed Battle, que era o quê? Era 1 minuto no programa do Luís Filipe Borges, ainda aquilo estava na RTP2, em que nós tínhamos 1 minuto para dizer piadas contra o outro humorista que num minuto também dizia piadas. E depois havia um júri, muitas vezes o público, ou depois também foi o Júlio Isidro, numa das vezes, e que quem ganhasse vinha na vez seguinte. E eu nunca tinha feito, acho que nunca disse isto em público, eu nunca tinha feito stand-up ao vivo em lado nenhum. E eu vi aquilo e eu vou, inscrevi-me e vai o Vidal fazer stand-up ao vivo para a televisão nacional. Porque não é? Fui, também há aqui muita parte da inconsciência da juventude, não é? Que nos homens se prolonga, portanto, até aos 33, mais ou menos. E então mandei-me, fui para lá e pronto, e por acaso correu bem, talvez por causa dessa inconsciência, passei essa primeira fase e depois aquilo teve para aí mais 8 ou 9 programas, não me lembro, depois virou concurso, aquilo passou para a RTP1, pronto, e olha, e foi passando, a coisa foi correndo bem, fomos tornando aquilo um bocadinho mais profissional. Na altura eu estava a trabalhar com o Diogo Miguel, com um projeto que designámos Sketches de Porco Preto, e entretanto correu bem e pronto, e vencemos aquilo. E fiquei agenciado pelo Miguel Belo, no Porto, e pronto, dei por mim, já estava a levar isto um bocadinho mais a sério, não esquecendo, porém, que estava na mesma a tirar o curso. Que entretanto eu esqueci-me só de vos dizer isto, que eu estava lá fora, só que entretanto percebi que estava bom, e então aquela parte tinha ficado suspensa de tentar as coisas cá, e eu assim, se calhar é a altura, e então voltei a tentar cá, e depois entrei na Covilhã, e pronto, fiz o resto do meu curso cá, e foi uma maravilha, fui muito feliz na Covilhã, e diverti-me bastante também. E, portanto, isto para vos dizer que fui ao 5 para a meia-noite, as coisas começaram até a correr ali de forma porreira, e, entretanto, chega uma coisa que todos os estudantes têm, que se chama a tese. Que toda a gente adora, não é? Não, lá está. E eu também pensava nisso. Caraças, como é que eu posso fazer aqui alguma coisa que eu, no mínimo, seja interessante, não ser só estudar a molécula X no organismo Y, que são importantes, claro que sim, mas eu queria ali alguma coisa diferenciadora e começasse também, sem querer, e depois isto é um bocado já olhando para trás, trilhar ali também um caminho um bocado
que era o que eu queria, e quando era criança eu pensava em fazer uma coisa única, ou pelo menos diferente do que era normal. Então o que é que eu pensei fazer? Lá está, uma tese intitulada Benefícios Terapêuticos do Humor, que era um risco, lá está. Porquê? Porque podia correr bem, mas também podia ser ali um falhanço total, não é? Há aqui alguém de medicina? Não? 2 pessoas. Olá. Mais ninguém, para não? Conta, já conta. Já dá mestrado integrado quase. Sim. Ao tempo que uma pessoa está nas urgências já conta, já. Pronto, isto porquê? Porque os médicos muitas vezes são um bocadinho mais fechados. Verdade. E eu sabia que uma pessoa fazer uma tese de mestrado numa área que é completamente fora da área científica, podíamos cair aqui no erro de isto ser entendido como uma medicina alternativa, que eu não queria nem de perto nem de longe ir por aí, ou haver aqui alguma falta de rigor, que era uma coisa que eu também não queria, bem pelo contrário, era tentar haver aqui algum ponto de ligação entre o humor e a medicina que eu acho que existe. E entretanto, o que é que eu propus? Propus ao presidente eu acho que ele era presidente da faculdade na altura, se era da faculdade, se era do hospital, não, faculdade talvez, Dr. Miguel Castelo Branco, que era na área da medicina interna, para propor-lhe, olha, e se fizéssemos um tema assim? E ele, não acho mal. E eu, boa. E eu, então e se o meu co-orientador fosse o Luís Filipe Borges? E eu, já não acho tão bem. E eu, mas olha que faz sentido, porque ele estudou Direito e pode-nos rever aqui a parte até técnica da coisa, e depois também como está ligado ao humor e tal, e ele até pode ser engraçado e tal, e portanto consegui que ele deixasse que isso acontecesse. Então fomos para a frente com aquilo. Inicialmente, o que é que eu queria mesmo? Era estudar o riso diretamente, ou seja, fazer mesmo um estudo nas pessoas de que a influência do riso em alguma coisa. Só que antes disso também achei que não era muito bem pensado da minha parte eu fazer isso. Porquê? Porque convém eu primeiro contextualizar-me o que é que já tinha sido feito, para depois então, na prática clínica, tentar fazer um estudo em condições, não ser só um trabalho por ser um trabalho. E entretanto, fui por aí, portanto, li tudo o que havia sobre o riso e o humor, e apercebi-me de uma coisa que é engraçada, que é, o grande problema de nós estudarmos o riso é que todos nós nos rimos, certo? Mas não nos rimos todos a mesma coisa. Ou seja, nós para estudarmos o riso temos de fazer que a pessoa que está à nossa frente se ria de alguma forma. Ou seja, nós não podemos usar, por exemplo, o mesmo vídeo e as pessoas rirem-se sobre aquele vídeo, porque eu vou achar piada e a pessoa de lado não vai achar. Portanto, isto acaba por enviesar muito o estudo, e as grandes dificuldades de nós estudarmos do riso é exatamente essa. E então, pronto, estudei em vários sistemas, em várias patologias, e depois li tudo o que havia sobre aquilo, reuni a informação toda e cruzei os resultados e cheguei a uma conclusão. Entre isto, fui estudando as teorias do riso, porque é que nos rimos, até estudei a parte da Bíblia, quantas vezes é que o riso vem na Bíblia, e se querem saber, porque tive explicações de catequese, o riso na Bíblia é maioritariamente, acho que é para aí 75% das vezes é referido a atitudes negativas. Ou seja, o riso historicamente é visto como uma coisa má, ou seja, não é bem uma coisa má, mas é visto como falta de rigor, até por expressões históricas. O Ricardo dizia muito isso, que era a parte do muito riso pouco siso, ou estás-te a rir muito, vi qualquer coisa, não vais fazer xixi na cara, ficaste linho, uma coisa assim, pronto. Ou seja, historicamente o riso é tido como uma falta de rigor. E quando eu comecei a enverdar por esta parte da medicina e do humor, a grande pergunta que me faziam muitas vezes era se eu não tinha receio de que depois na prática clínica as pessoas vissem como uma pessoa não é menos válida, mas com menos rigor talvez. E eu disse sempre que não, porque a minha postura também quando estou a trabalhar não é a mesma postura que eu tenho quando estou no palco, portanto, e se as pessoas conseguem perceber, e as que não perceberem, pronto, também não há nada a fazer, não é? Acho que também é um bocado parte de nós fazermos aqui alguma coisa
diferente e tentarmos ir mudando aqui alguma coisa e para tentar agitar aqui a mentalidade das pessoas de alguma forma e não me arrependo absolutamente nada disso. E acho que, sinceramente, acho que o riso, ou seja, o humor e a medicina têm muito em comum, porque nós, o facto de nos rirmos, e volto a reforçar que somos a única espécie que é capaz de rir, as hienas também se riem, mas não é um riso como o nosso. Nós é que dizemos que aquilo é um riso, mas aquilo não é bem um riso. Portanto, nós é que nos rimos. E, portanto, o que é que acontece com a parte do humor que eu acho engraçado, e em relação à morte? O humor acaba por, assim como a medicina, ambos nos distanciam da morte, não é? Porque nós, face à morte, a única coisa que podemos fazer é rir, porque não podemos fazer absolutamente mais nada, e é gozar com ela, que é, pelo menos, tomamos a dianteira. É como andarmos à porrada com alguém. Eu nunca quero andar à porrada com alguém, mas se eu vi que estou para ir andar à porrada com alguém, mais vale dar eu o primeiro murro, não é? Pelo menos ganho um. A verdade é essa, é como gozarmos com a morte. Se começar eu a gozar, pá, vou à frente, está a ver? Já estou 1-0 para mim, não é? Estou a ganhar à morte sem querer. E a única coisa que de facto podemos fazer em relação à morte é exatamente isso, é rir. E a medicina também nos afasta da morte porque, em boa verdade, se for bem feita, não é? Também nos vai distanciando dela porque nos vai conceder saúde. Portanto, acho que há este paralelismo que eu acho que é importante. Por outro lado, também acredito que o humor e a medicina também, se nos distanciam da morte, também acabam por de certa forma, nos aproximar dela. Por exemplo, nós, na parte médica, estamos sempre neste limbo entre a saúde e a doença, entre a vida e a morte, e lidamos muito com isto. E o humor também, porque, por norma, e eu não tenho muita pena de dizer isto, mas vocês sabem, não é? O humor, por norma, surge sempre nas situações em que não o devemos usar, não é? Quando é que surge? Funerais? Ótimo. Funerais são ótimos para o humor, que acontece tudo, parece que é de propósito para não estar calado, não é? Eu estou sempre, e as pessoas, cala-te, porque tudo que, lá está, esta coisa de criança, que dá, pelo menos até aos 33 dá, que é, ou seja, nós, se me disserem não te podes rir, é o pior, não é? Que só me apetece rir, ao menos não me digam nada, eu preferia que não me dissessem nada, porque assim eu não me ia rir. Agora, se disserem não podes fazer, já foste, porque para mim é o que me apetece. Eu acho que há uma grande ligação também do humor com a medicina, que é, nesta parte, por exemplo, da gestão da expectativa. Num espetáculo de humor, nós gerimos sempre a expectativa, ou seja, temos um público à frente e estamos a gerir a expectativa de se ele se vai rir, se não se vai rir, se conseguimos que ele se ria, se não conseguimos que ele se ria, estamos sempre nesta gestão das emoções da pessoa que temos à nossa frente. E a medicina também. A medicina acaba por gerirmos a expectativa também do doente de que vem com algum problema e quer vê-lo resolvido, ou seja, nós estamos sempre a lidar com estes dois polos. E eu acho que o humor aqui é importantíssimo na medida em que o humor tem uma função incrível, que é, pode-nos aproximar de alguém, e muitos dos humoristas usam o humor até como uma defesa, ou seja, quando são mais novos, quando há sempre aqui alguma defesa que está associada ao riso. E eu acho que o riso tem ou seja, nós podemos, através do riso, quebrar a barreira com o doente, ou seja, fazemos ali uma piadita e tal, e olha, conseguimos chegar àquela pessoa de outra forma e ela não se vai esquecer daquilo, como pode ter o poder de nos afastar, porque uma piada dita na altura errada é só... também ninguém se esquece dela, portanto... mas esta gestão que eu vou tendo de fazer, seja em consulta, seja em espetáculos, para mim eu acho que é espetacular e que, no fundo, eu acho que as coisas têm muita ligação. E se bem que eu acho que, na parte da medicina, o humor traduz-se em empatia. Empatia médica, ou seja, na relação do médico-doente, que é uma coisa que se está a ir perdendo ao longo dos tempos, infelizmente, e isto já vou falar um bocadinho melhor à frente. E eu acho muito isso, e acho que até através do humor, durante as consultas, temos esta empatia, e isto também acaba por ser uma forma de tratarmos e de cuidarmos da pessoa, não é só medicamentos e esse lado químico. Portanto, entretanto, fiz a tese, as coisas até correram bem, entrei, fui tirar a minha especialidade. Na altura,
Isto para vocês perceberem que as coisas não correm sempre como nós queremos. Na altura, eu pensava, gostava muito de cirurgia. Adorava cirurgia na altura. Depois tive o ano comum, e é isto que eu acho que é importante nós termos isto também em mente, que é, isto tem outra vez, uma vez mais, a ver com esta parte do tempo, que é cirurgia, entrei numa rotação de cirurgia, e a cirurgia geral está muito dividida por secções. Um é só vesícula, o outro é só a parte, não sei o quê, estão a perceber, é tudo assim. Eu fiquei nessa parte, mais ligada com a parte vesicular, e adorava ir para o bloco, ajudar, abrir, ajudar, coisas, pontos, coisas, espetacular. Primeiro dia, 3 cirurgias. Dia seguinte, semana seguinte, mesma coisa. Semana seguinte, a mesma coisa. E eu, bem, isto agora que eu tenho 20 e tal anos é giro. Uma vida inteira a fazer isto, se calhar não dava para mim. E, portanto, o ano comum foi importantíssimo nesse sentido, para eu perceber que, uma vez mais, aquilo que eu achava que ia ser bom para mim, depois a vida começou-me ali a dar a entender que se calhar não seria tão bom assim. Depois fiquei ali um bocado indeciso entre especialidades médicas, estava indeciso entre a medicina geral e familiar e a medicina interna, e acabei por optar pela medicina geral e familiar por uma razão muito simples, que é, eu gosto muito da parte de o tratar é uma coisa muito holística. O tratar não é só uma coisa médica, não é só um ato médico. Nós podemos tratar por prevenção, ou seja, evitar que uma doença que sabemos que pode acontecer vá acontecer. Nós podemos tratar só única e exclusivamente por estarmos disponíveis, porque nós não sabemos o que é que se passa na cabeça de outra pessoa ou na vida daquela pessoa, e só o simples facto de nós termos disponibilidade já podemos estar a salvar a vida de alguém sem sequer darmos por isso. E o que me começou a atrair na especialidade foi exatamente isso, foi tratar um bocadinho de tudo, desde garotos, desde pessoas mais velhas, desde fazer consultas de saúde materna, desde, pronto, isso tudo que começou e esse lado próximo com o doente e das pessoas não serem um número, ou seja, não ser o doente da cama 35 ou o senhor do quarto 82. E as pessoas terem um nome, terem uma família, terem uma história, muitas vezes as doenças refletem-se no nosso organismo, não só por causa de um vírus, mas porque todos nós temos um passado, temos uma história, e esse lado começou-me a fazer cada vez mais sentido, e pronto, e optei por ir para Medicina Geral e Familiar, e entretanto, durante a minha especialidade, comecei a perceber também, uma vez mais, como é que as coisas funcionam. Comecei a perceber como é que as coisas funcionam, e no meio da minha especialidade, o que é que estava a acontecer? Eu, como disseram ali anteriormente, eu sou organizador do Risórios, que é o Festival do Humor e Arte da Albergaria Velha. Aviso-vos desde já que vai acontecer no próximo ano, está bem? Último fim de semana de janeiro, das eleições, e depois no fim de semana, no 1º de fevereiro, está bem? Um abraço. Isso é informação gratuita. E, entretanto, fui para... Durante a minha especialidade, o que é que aconteceu? Estava a organizar o Risórios, portanto, X tempo tinha de estar ali a organizar coisas para trás para a frente. Entretanto, comecei a escrever a prova oral, quando foi para a RTP1, com o Fernando Alvim. Então, todas as semanas, tinha de escrever o guião, era guionista da prova oral, tinha de escrever o guião todo, e à sexta-feira, reunião de alinhamento, pegar no carro e vai o Vidal para Lisboa, reunião de alinhamento, que é uma reunião que se faz sempre antes da gravação do programa, e depois tinha de ir para a Regi, e era eu que ficava a dizer as indicações ao ouvido de Fernando Alvim. E quem faz o guião fica com uma folhinha, e aquilo é tudo por tempos, ou seja, a parte X demora X segundos, depois a parte seguinte já tem X segundos, depois temos um tempo para conversa que é X segundos, e aquilo é tudo, tem que estar tudo cronometrado. Se, entretanto, há algum tempo que passa, temos de dizer, cai o ponto não sei quantos e vamos passar para a parte seguinte, porque aquilo tem que bater no tempo certo para acabar o programa. Pronto, esta logística toda. E no meio disto estava a ter a especialidade e depois era cronista no SAP. Também escrevi uma crónica semanal no SAP, num espaço chamado Patologia Crónica. Giro, não é? Crónica. Viram o que eu fiz aqui? Engraçado. E, entretanto, fiz isso, estava a escrever isso, depois tinha espetáculos durante a semana e andava nesta roda viva, de um lado para o outro. Às vezes ia atuar ao Levanta-te e Ri ao domingo, à segunda-feira, 8 da manhã, estava ao Vidal a trabalhar, e depois um gajo não pode pestanejar, senão a minha orientadora já sabia que estás com sono. Eu, não. O gajo tinha de estar ali a fazer de conta que estou firme e irte para
comprometer nenhum trabalho para não ouvir nenhuma boca. E agora, em boa verdade, isto é muito giro de falar no café. Aí o Vidal faz coisas e anda de um lado para o outro, certo? Mas, tanto na parte médica como na parte do humor, ninguém quer saber o que é que eu faço do outro lado. É muito giro saberem, mas eu às 8 horas tenho que estar a trabalhar, ou às 4 da tarde tenho que estar em Lisboa na reunião de alinhamento. Não posso dizer que cheguei atrasado porque tive um doente que aconteceu não sei o quê, ou não posso chegar atrasado ao trabalho porque estive até às 7 da manhã a escrever um guião. Ou seja, é tudo muito giro, mas... E atenção, ninguém tem de perceber esse lado, porque foi uma decisão que eu tomei e que tenho que assumir como ela é. Mas que eu sentia que era possível fazer estas coisas assim todas um bocadinho ao mesmo tempo. E pronto, e foi espetacular, foi super desafiante. E adorei isso, só que cheguei ali a uma altura que também, pronto, a parte da prova oral, aquilo também terminou. Também cheguei ali a uma altura que achei que a minha função ali também já estava feita, para também passarmos para outros projetos e para outras coisas. E esta noção de tempo, voltamos outra vez a isto, começa-se a esvair um bocadinho, ou seja, vida louca de um lado para o outro, fazer tudo ali ao mesmo tempo. E como é que eu comecei a perceber dentro desta parte do curso da medicina? Comecei a perceber que, mesmo na parte da nossa formação, acontece uma coisa que é, as coisas são muito feitas para acontecer daquela forma, ou seja, isto devia ser feito desta forma, mas nós fazemos assim. É uma frase que acontece muito durante estágios e durante... isto devia ser assim, mas fazemos desta forma. E depois comecei a perceber que começou a haver uma certa deterioração do SNS, que continuo a dizer que de facto é o melhor que nós temos. O SNS, sem dúvida alguma, é o melhor que nós temos, mas também acho que superiormente há aqui algum desinvestimento e que, para vocês terem ideia, eu trabalhei durante a minha especialidade toda como medidor de tensões para mim, para a minha orientadora e para a enfermeira. Portanto, tive 1 ano e tal sem um otoscópio. Havia cones para ter um otoscópio, às vezes quando tínhamos otoscópio os cones não existiam. Portanto, chegámos aqui a uma altura em que eu comecei a perceber que não era esta a dignidade que eu idealizava quando vim para a profissão, ainda mais na profissão da medicina geral e familiar. Quando acabei a especialidade, o que é que acontece aos recém-especialistas? Onde há buracos, aí vão os meninos. Havia 2 tensões que não havia médico, então andava ao Vidal a fazer as 2 tensões, e andava de carro de um lado para o outro, a fazer 40 e tal horas semanais, e andava nesta correria. E uma coisa que me chateava solenemente e que começou a pesar bastante foi, uma vez mais, esta questão do tempo. Porquê? Porque todos vocês saberão isto, que é, nós quando vamos ao médico, queremos tudo menos que ele nos despache. Porque convenhamos que a saúde é o nosso bem mais precioso, não é? E acho que não há nada que suplante isso. E a mim fazia-me alguma confusão nós temos de ver doentes em 10 minutos ou em 15 minutos, quando nem sequer é tempo suficiente para nós chegarmos à pessoa e para ela ficar à vontade, e para eu em 15 minutos não vou dizer o que é que se passa comigo, nem me vou abrir, nem vou falar dos meus problemas familiares ou de tudo o que vem para trás, porque o tempo nesse aspecto é necessário e não é um desbloqueador, faz parte até das nossas relações humanas. E comecei a perceber que isto, já no internato também houve aqui muita falta de respeito. Soubemos já no dia 31 às 11h30 da noite, 31 de dezembro às 11h30 da noite, que o exame ia ser adiado. Percebem? E éramos muito solicitados para tudo o que as outras pessoas não queriam fazer. Também acontecia muito, depois esta parte do Covid, quando começámos a ter, ou seja, tínhamos o nosso trabalho, depois tínhamos mais a parte do Covid, depois mais a vacinação, depois mais os telefonemas do trace Covid, ou seja, era sempre mais, e nunca a retirar o anterior. Depois há muitas falhas que começam a existir e que as pessoas começam a culpar diretamente a quem de direito, que acham elas que é quem está à frente delas, e que uma pessoa chega a uma altura que não tem mãos a medir. Isto começou-me aqui tudo a fazer aqui alguma confusão, porque uma das coisas que eu nunca quis, havia alturas que víamos
20 e tal doentes por dia, ou 30 doentes por dia. E a vida do médico de família, vocês devem ter esta ideia, que acaba por ser muito isto, que é, quando vocês precisam, nunca dá. É um bocado a ideia que a malta tem, não é? Que não é forçosamente verdade. Agora, o que acontece, e nós até tínhamos uma excelente acessibilidade, mas o que acontece é que muito do trabalho do médico de família é feito como? Com papéis. Nós passamos a vida com papéis. Ou seja, há tardes que as pessoas acham que não há marcações porque nós temos de estar a tratar de papéis. Ou seja, eu posso atender uma pessoa, ela traz-me os exames, eu vejo os exames, oriento, medico e depois tenho de dizer, agora deixo os exames que eu tenho de os passar para o computador. Isto vezes 1.800 ou 1.900 doentes. Ou seja, mais receitas, ou seja, todos os dias que eu chegava lá era uma sete de folhas assim. E elas iam ainda abaixo, no dia seguinte, pum. É um trabalho que não acaba. E é trabalho burocrático ou seja, eu podia estar a ver doentes e estou a passar um exame para um computador que já foi visto por mim e que já foi redigido por um colega meu e que eu só estou a introduzi-lo para dentro do computador. Quando podia estar a ver mais pessoas e mais doentes e a rentabilizar estas coisas, mas não, passamos tipo 2 ou 3 tardes por semana ali a passar exames para dentro do computador, que é, para mim, papéis é matar-me. Não sei se tem um bocado de ideia disso, mas é péssimo. E então, houve um dia, não foi isto que teve um impacto gigante, mas que ajudou aqui basicamente a solidificar uma ideia que eu já tinha, que foi, eu estava a ver, não tem problema eu contar o caso, porque não estarei a dizer nomes, mas vi uma rapariga nova, uma adolescente, que vinha acompanhada pela mãe, e que vinha para, ou seja, a mãe vinha apelativa que ela fizesse um método contraceptivo. E eu questionava, fiz as perguntas à rapariga, sobre os ciclos, sobre tudo o que necessitava de saber antes de lhe prescrever a medicação, e eu perguntava à filha e respondia-me a mãe. Eu voltava a perguntar à filha e respondia-me a mãe. Eu perguntava à filha e respondia-me a mãe. E eu comecei a perceber que aqui, isto são logo aqui umas sinetas que alguma coisa não estará aqui a correr muito bem. E eu perguntei, ela queria a pílula só porque tinha os ciclos irregulares, para regularizar ali os ciclos menstruais, e eu, certo, fui buscar a pílula, mas já numa de não lhe vou dar já a pílula, vou tentar perceber o que é que se passa aqui. A mãe, entretanto, eu disse, olha, precisava só de falar aqui com a sua filha um bocadito, eu vou tratar ali falar ali com a administrativa e tal, está tudo. Saiu, e eu começo a falar com a rapariga, pesei-a, vi as tensões, fiz tudo, e começo a perceber que o índice de massa corporal dela estava baixíssimo. Ou seja, uma miúda extremamente magra, mas estava cheia de casacos, extremamente magra, e eu comecei a perceber, ou seja, a irregularidade menstrual que ela tinha não era porque o período estava irregular, era porque ela estava super magra e essa condição é que lhe estava a dar estas alterações hormonais. Então tentei perceber o porquê dela estar com esta perda de peso. Então de que é que se tratava? Uma rapariga que era vítima de abusos por parte de familiares e que isto é que lhe estava a dar um quadro depressivo e que isso é que estava a fazer com que ela tivesse esta perda de peso e que isto é que estava a dar ideações suicidas e que estava a condicionar este quadro todo. Ou seja, isto para vos dizer o quê? Nós não temos tempo em consulta. Uma consulta destas é muito fácil alguém ouvir, é para, está na idade de ter a pílula? Sim. É para passar coisas, irregularidades menstruais? Ok, siga. E é muito fácil num caso destes passar, simplesmente porque o tempo é curto. Isto começou-me a pesar bastante e uma das coisas que eu acho é, quanto mais rápido nós virmos um doente, mais, ou seja, o nosso índice de negligência aumenta muito mais. Ou seja, tudo muito bem que vendo mais doentes, a nossa sensibilidade clínica também vai aumentando, portanto não será assim uma coisa tão exponencial. Mas, em boa verdade, isto acontece. E há imensos estudos em que dizem que se nós virmos os doentes com tempo, eles vão vir muito menos vezes à consulta. Porquê? Basta pensar em nós. Se eu for a uma consulta e se alguém me vir em condições, eu sinto que fui bem visto, fui bem orientado, não volto lá tão cedo. E o que acontece muitas vezes não, que os doentes são vistos em pouco tempo, passado uma semana estão a marcar outra consulta, depois marcam outra e outra e outra, isto entra aqui numa bola de neve gigante. Isto começou-me aqui a fazer algum peso e então acabei a especialidade e no dia que acabei a especialidade
senti que queria algo mais para a minha vida, não é? Com esta ambição que todos nós temos, e então rescindi o contrato. Portanto, mal acabei depois desta luta toda, de ter ido para fora, de ter feito depois o curso cá, desta parte do humor, de andar de um lado para o outro. Eu acabei, fiz o exame da especialidade e já era uma ideia que eu andava aqui a remoer há bastantes anos. E, entretanto, no dia... Depois nós temos sempre que esperar que as notas do exame sejam homologadas, e só no dia que elas são é que nós podemos rescindir. Então, no dia que me disseram, Vidal, as notas saíram, vim direto a Coimbra e entreguei a minha carta de rescisão, ao que a senhora lá me disse, então, mas porquê é que agora anda tudo a rescindir? E eu, se calhar, deviam ter perguntado isso antes. E então, basicamente, o que é que eu fiz? Ou seja, o dinheiro que eu tinha ganho, seja em espetáculos, seja poupanças, seja coisas que fui amealhando, durante esses tempos fui guardando. E então pus de lado e, basicamente, é com esse dinheiro que neste momento me vou orientando, porque senti que se eu ficasse, estava a ser parte de um problema que eu não concordo. E estava a ser parte integrante dele. Agora vocês vão dizer, o Vidal está bem, mas vai ser 1 no milhão, certo? Vale o que vale, para mim vale tudo, e pelo menos vale eu deitar-me de consciência tranquila e sentir que esta dignidade, porque eu luto e eu sonho que ou seja, eu nunca quis... Eu sinto que eu não quero um dia sentir que me esquecer do que me fez vir para esta profissão e o que me fez querer lutar por isto. E aquela parte, lembram-se desta parte inicial que eu vos falei de querer mudar o mundo, seja de que forma for. Se calhar muitas vezes temos que começar por mudar o nosso, e eu senti que isso me fazia todo sentido portanto rescindi o contrato. Também vos digo uma coisa, sei que a nível monetário me irei tramar, mas também não é uma coisa que me preocupe, porque isto também é uma coisa que se costuma dizer, não sei se vocês já ouviram, mas o que eu acho que as pessoas, não é bem o caso, mas vamos aqui a extremos para vocês perceberem um bocado a importância disso, que é as pessoas muito pobres e as pessoas muito ricas são semelhantes numa coisa, que é a falta de interesse que têm pela vida. Porque os muito pobres, porque não têm acesso a nada e acham que não estão aqui a fazer nada, e portanto isto não faz sentido. Os muito ricos, precisamente pelo oposto, porque têm acesso a tudo, podem ter tudo, podem fazer tudo, portanto as coisas acabam por perder o significado, portanto acabam-se por unir, são dois pontos que acabam por se unir, e eu nunca fui também muito atraído por esse lado, portanto o que me guia mais é esta parte mesmo destes valores e destes princípios, que eu acho que se nós nos mantivermos fiéis a eles, de alguma forma vamos poder mudar a vida de alguém, ou começando por mudar a nossa. Então, basicamente, o que eu quero fazer nos próximos tempos, e que já estou a fazer, é criar um projeto que seja, que vá de encontro a esta minha forma de pensar, ou seja, onde consiga ter consultas, em que consiga ver as pessoas. Claro que também não preciso ver toda a gente em 40 minutos, se for uma coisa que necessite de 10, não é? Mas as pessoas sentirem que são acompanhadas. Às vezes não é só medicar uma coisa, ou vá ao seu médico de família e faz isto, não. Muitas vezes quando faço uma carta, explico, deixo abertura para discutirmos o caso clínico. Muitas vezes eu sentia que no SNS as pessoas sentiam... Eu muitas vezes preocupava-me com alguém que mediquei ou que tinha um problema X, e pedia, e ligava, dizia, olha, fala de centro de saúde, tratei-a no dia X, e era para saber como é que estava, e as pessoas ficam, está-me a ligar. Ou seja, isto não deveria ser estranho, ou seja, estamos aqui todos para o mesmo, e acho que a saúde, como vos digo, é um nosso bem mais essencial, e acho que acaba por... Se nós estamos aqui a regatear essa parte, acho que diz muito da nossa personalidade. Portanto, foi isso, rescindi o contrato. Eu sei que vocês agora estão a pensar, porra, então chamou aqui um gajo para falar de empregabilidade, um gajo que se despediu. Lá está. Percebo que estão a pensar nisso, mas isto para vos dizer que vamos ao grande cerne da coisa, que é este, que é o 58862. Portanto, 58862, e para terminar, simboliza... É o número da Ordem dos Médicos, portanto, que simboliza toda
toda esta luta de terminar o curso, de acreditar nesses objetivos e de lutar por eles. E simboliza também aquilo que muitos médicos são neste momento para o Estado, que é exatamente um número. Portanto, que são... Eu para o Estado era o 58862. E isto para vos dizer que acho que não nos devemos acomodar na nossa vida, e quando vocês sentirem que, ou seja, a vida não há só um caminho, e vocês estão agora a estudar e não há só esse caminho de terminarmos isto e vai ser só por ali, se vocês perceberem que um dia estão a ser, seja no vosso emprego, seja na vossa vida profissional, que estão a ser só um número, é criar oportunidades e fazer alguma coisa para isso mudar, porque não se esqueçam daquela parte que o tempo continua a contar e resume-se exatamente a isso. Portanto, muito obrigado e foi um gosto, espero não ter sido muito secante.